canções tão ansias, tesouros que um dia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leandro Costa Oficial, que entra na grade de programação Verdades Bíblicas, a qual estamos dando continuidade a mais uma mensagem aqui da série, a qual iniciamos há 6 meses. Estamos no terceiro item, a qual Deus ele deu a instrução, a orientação a Moisés no Monte Sinai para construir no tabernáculo para o serviço dos sacerdotes e sumos sacerdotes. Estávamos no lugar Santo dos Santos, contemplando como era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era feita de madeira de acácia, qual ela é uma madeira dura e espinhosa de difícil manuseio. E além do peso que a arca tinha, Moisés colocou as 2 pedras, tábuas da lei escrita pelo dedo de Deus. Imagina só o peso que já tinha com a madeira de acácia coberta com ouro, juntamente com as 2 tábuas da lei, pesando mais ainda. Saindo do Santo dos Santos, fomos para o lugar santo, a qual nos deparamos com a cortina com 2 querubins costurados e suas cores. E passando da cortina, vimos também o pão da proposição e a mesa da proposição. Qual era a finalidade também? Vimos que ela era feita também de madeira de acácia, coberta de ouro puro com argolas, assim como a Arca da Aliança. Tinha que ter as estacas ou varais para levantar e carregar. E assim como a arca, uma similaridade com a arca, deveria ser coberto com várias camadas de tecido. E à frente da mesa da proposição temos o nosso tema de hoje, candelabro. Iremos descobrir como que o candelabro ele se parecia e qual foi a orientação que Deus deu a Moisés para a confecção. Eu quero te convidar a estar abrindo a Bíblia em cada referência que nós estaremos lendo, citando, para você ver a autenticidade e veracidade dessa mensagem, quando nós estaremos se afastando da Bíblia, do texto bíblico e da divina inspiração do Espírito Santo. Quero te convidar a estar fechando os olhos, pois estaremos fazendo uma oração agora. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu entro, Senhor, nessa manhã em Tua presença para te engrandecer e te exaltar, invocar a Tua presença, Senhor, para que o Senhor venha manifestar a Tua presença em fogo aqui nesse lugar. Te convido para trazer a pessoa mais importante, que não pode faltar. Queremos ouvir a Tua voz, não vozes humanas, nem palavras humanas. Venha falar, Senhor, nos nossos corações, conforme Teu desejo e Teu querer. Nos dá, Senhor, um dia abençoado, que o Senhor possa estar nos alcançando com Sua misericórdia e livramento. Eu te agradecer pelos livramentos a qual o Senhor tem nos dado, mesmo aqueles que não temos percebidos. Eu te pedir, Senhor, também perdão pelos pecados cometidos por palavras, pensamentos e atos. Você sabe, Senhor, que antes de entrarmos ao vivo, estávamos nos preparando em jejum e oração. Durante essa madrugada, oramos e buscamos a Sua face, pedindo, Senhor, perdão, misericórdia, graça, favor merecido. Que o Senhor possa estar nos perdoando de todos os pecados cometidos por palavras, pensamentos que a Tua palavra fala, Senhor, que até no pensamento pecamos, dormindo também. Então, Senhor, fala, Senhor, mesmo que seja uma palavra de correção. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Amém. Estamos diante do tema da nossa mensagem, a qual está em Êxodo, capítulo 25, versículos 31 a 32. Também farás um castiçal de ouro puro. De ouro batido se farás esse castiçal. O seu pé, as suas canas,
As suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados serão 6 canas, 3 canas do castiçal de um lado dele, e de 3 canas do castiçal do outro lado dele. Nosso tema de hoje é candelabro, ou no original hebraico, menorá. Sabia que também tem a festa lá em Israel com a menorá, o candelabro, chamada Festa das Luzes? Já abordamos esse tema aqui no nosso canal. O próximo item descrito no tabernáculo é o candelabro dourado, tal como acontece com a arca e a mesa dos pães. A orientação para o seu desenho são muito detalhadas. Ele deveria ser colocado no mesmo lado oposto da mesa dos pães. Êxodo, capítulo 26, versículo 35. A mesa porás fora do véu e o castiçal de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E a mesa porás na banda do norte. Seu objetivo era fornecer luz ao tabernáculo. Depois de instruir sobre a construção da mesa dos pães, o Senhor explica como criar o candelabro, o que deveria ser usado na adoração no tabernáculo. O candelabro hebraico menorá, literalmente lugar de luz. Daí vem a festa das luzes. Deveria ser construído de acordo com especificações muito detalhadas. Deveria ser feito de ouro puro, significando sua importância e valor no culto ao Senhor. Como os querubins, como diz o versículo, Êxodo capítulo 25, 18 e 19. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis que os querubins nas extremidades dele. Farás também 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Sua base e seu eixo deveriam ser feitos de trabalho martelado, implicando que deveria ser feito com cuidado meticuloso pelos ourives ou artesãos. A expressão trabalho martelado indicava os enfeites decorativos criados pelos artesãos. Além disso, não deveria ser feito de várias peças individuais. Seus copos, bulbos e flores seriam de uma só peça. Deus determinou que o candelabro fosse decorado com imagens de sua criação, bulbos e flores. O candelabro, ou menorá, deveria ter 6 galhos que deveriam sair de seus lados. Êxodo 25, versículo 32. A palavra de Deus vai nos falar: e dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas do castiçal de um lado dele e 3 canas do castiçal do outro lado dele. Projetando-se da haste central, eles deveriam construí-la com 3 ramos do candelabro do outro lado. Alguns veem esses ramos como representando 6 dias da criação em Gênesis 1. Gênesis 1, vemos a criação, a qual Deus ele vai criar o mundo em 6 dias e no 7º ele vai descansar. 6 dias e no 7º vai descansar. Vamos descobrir daqui a pouco porque a menorá ele tem 7 hastes, apesar que a Bíblia vai falar que Deus mandou fazer 6 hastes, mas tem uma no centro. Isso simbolizando a semana a qual Deus criou todas essas coisas. O candelabro deveria ser decorado com 3 copos em forma de flores de amêndoa em um ramo, juntamente com um bulbo em uma flor. 3 copos em forma de flores de amêndoa, no outro ramo um bulbo e uma flor, portanto 6 ramos saindo do candelabro. 6 hastes. Os copos provavelmente eram como flores de amêndoa.
significado das flores de amêndoa é que a amendoeira era a primeira que florescia, um prenúncio da chegada da primavera e da nova vida. Ela também produz flores antes do surgimento das folhas. Isso representa a consciência do Senhor em guardar a palavra como suzerano e criador da aliança, bem como a vigilância eterna sobre o seu povo. Jeremias, capítulo 1, versículos 11 e 12. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Vemos aqui que Deus ele tem um particular, uma conversa, um diálogo com Jeremias, perguntando: Jeremias, o que você vê? O profeta chorão vem falar que ele estava vendo uma vara de amendoeira. E Deus fala: você viu bem? Eu também velo por minha palavra. Em outras palavras, Deus ele estava falando: Jeremias, o que eu falo, eu cumpro. Arão pegou uma vara de amêndoa que milagrosamente floresceu para confirmar que ele era o sumo sacerdote nomeado pelo Senhor. Houve uma espécie de rebelião e contrito no arraial para que Moisés ele pegasse todas as varas dos líderes e colocasse perante Deus, e a única que floresceu, Arão, confirmando o que iremos ler agora. Números 17, versículo 8. No dia seguinte entrou Moisés na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi tinha brotado, inchado os gomos, arrebentou em flores e deu amêndoas maduras, isso confirmando que ele foi chamado por Deus. Os versículos 34 a 36 descrevem o que deveria decorar o candelabro. Êxodo 25, versículos 34 a 36. Mas todo o castiçal mesmo haverá 4 copos, a modo de amêndoas, com suas maçãs e com suas flores, e uma maçã debaixo de 2 canas que saem dele, ainda uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. As 2 maçãs e suas canas serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhes fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. A palavra já começa a nos dar um esclarecimento. Deus ele mandou que viesse 6 hastes assim, e uma no centro. Agora estaremos já começando a descobrir o porquê dessa central. Haveria 4 copos em forma de flores de amêndoa com bulbos e flores. O desenho é bastante detalhado. Um bulbo deveria estar sobre o primeiro par de ramos que saem dele para os 6 ramos que saem do candelabro, ou menorá. Todos esses itens, copos, bulbos e flores, eram como parte da amendoeira. Como visto em outros itens, os bulbos e galhos seriam uma só peça. Tudo será uma peça de obra martelada de ouro. Temos uma ideia da aparência do candelabro, hebraico menorá. Vou começar a substituir a palavra candelabro por menorá, e vocês vão saber do que estou falando. Menorá é o candelabro. A partir de uma representação gravada no arco de Tito em Roma, onde a menorá foi exibida como item valioso capturado no cerco de Jerusalém. Além disso, os artesãos deveriam fazer suas lâmpadas em um número de 7, e eles montariam as lâmpadas de modo a iluminar o espaço à sua frente. Começamos a descobrir por que 7. 7 na Bíblia é o número da perfeição e de Deus. Essas
vamos ver agora. Essas 7 lâmpadas, uma no topo de cada um dos 6 ramos e outra no poste central, deveriam fornecer luz ao tabernáculo. Essas 7 luzes ao todo, 7 aparecem frequentemente na Bíblia, representando conclusão e plenitude. Ou seja, é para ter 6. E Deus fala que para acrescentar uma, totalizando 7. Isso vai ser o quê? A conclusão da obra de Deus. No 7º Deus ele descansou. A criação foi concluída e no 7º dia descansou. Gênesis capítulo 2, versículo 2. No 7º dia acabou Deus a obra que tinha feito e cessou no 7º dia de toda a obra que fizeram. 7º dia. Conclusão. Perfeição. Isso é lembrado em cada semana quando o povo deveria descansar de seus trabalhos no sábado. A menorá, com 7 luzes, representa Jesus como a luz completa e plena do mundo. João, capítulo 8, versículo 12. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo nenhum andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele está falando que ele é a própria luz do mundo. Assim como a menorá, ela tinha essa função de estar iluminando o lugar santo, assim Jesus é a fonte de toda luz e de toda a vida. Sem ele nada poderíamos fazer também. Seus rapéis e suas bandejas serão de ouro puro. O rapel era um conjunto de pinças a serem feitas de ouro puro usadas para cortar as mechas das velas da menorá. Já descobrimos porque foram 6 e Deus mandou fazer mais uma no centro, totalizando 7. Tudo que estava associado à menorá deveria ser feito de um talento de ouro puro, juntamente com todos esses utensílios. Êxodo 25, versículo 39. De um talento de ouro puro farás com todos estes utensílios. Um talento de ouro tinha aproximadamente 75 libras, cerca de 34 quilos, muito pesado. Usando o valor de hoje para o ouro, 1 grama, R$313. Isso significa que a menorá e os utensílios associados a ela chegavam ao valor de 10,6 milhões de reais. Muito dinheiro. Em vez de preencher dimensões para a menorá, Deus prescreveu o volume de material. Finalmente, o Senhor instruiu a Moisés a fazer essas coisas segundo o padrão mostrado no Sinai, ou Monte Sinai. Tudo deveria ser feito exatamente como o Senhor havia especificado enquanto Moisés estava no Monte Sinai. O objetivo da menorá era fornecer luz ao tabernáculo durante a adoração. Ele deveria ser observado 2 vezes ao dia e o óleo para a lâmpada deveria ser fornecido pelos adoradores. Êxodo, capítulo 27, versículos 20 e 21. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliva, espremido no grau, para o candeeiro, a fim de manter acesa uma lâmpada continuamente. Na tenda da revelação, fora do véu que está diante do testemunho, que é as tábuas da lei, os 10 mandamentos, Arão e seus filhos conservarão em ordem desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Este será um estatuto perpétuo a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações, uma vez que estas eram cópias das coisas verdadeiras no céu. Hebreus 9, versículo 24.
Pois Cristo não entrou no santo lugar feito por mãos de homens, figura do verdadeiro, mas no mesmo céu, para agora aparecer diante de Deus por nós. A menorá representa Jesus. Jesus Cristo proclamou-se a luz do mundo. João 8, versículo 12. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo nenhum andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João, capítulo 9, versículo 5. Estando eu no mundo, sou a luz do mundo. No Apocalipse, as igrejas são referidas como candelabros. Apocalipse, capítulo 1, versículo 12. Voltei-me para ver a voz que falava comigo. Assim voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas, implicando que os cristãos do Novo Testamento eram com Cristo, representando-o como luz do mundo. Para o mundo, se Jesus Cristo é a luz, também devem ser luzes. Mateus 25, versículo 15. Porque isso também, como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Mateus capítulo 8, versículo 11 e 12. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O versículo já deixa bem claro. Serão lançados em trevas densas, que haverá choro e ranger de dentes. Onde tem essas trevas densas, que haverá choro e ranger de dentes? Inferno. Jesus acabava de elogiar a fé do centurião romano, um gentio que viera em busca de cura para seu servo. Os filhos do reino, neste caso, são os judeus impenitentes que pensavam que a sua origem lhes dava automaticamente direito ao reino de Deus. João, capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Todavia, na realidade, estes eram falsos filhos do reino. Se há verdadeiros, também há falsos. Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que Deus ele tenha, de fato, misericórdia de nós. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, quero te pedir, editor, a colocar essa passagem, que fala assim: examinai o homem, pois a si mesmo. A palavra já está nos confrontando, que possamos estar fazendo esse análise, olhamos para nós mesmos, para dentro, para vermos como é que estamos perante de Deus. Será que estamos, como a palavra mesmo diz, fazendo a vontade de Deus? Será que vamos, nesse grande dia, escutar essa palavra dura? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Deus está falando conosco nessa mensagem. Estamos agradando a Deus ou desagradando? Pecando continuamente? Isso serve para mim também. Palavra corta para mim e para vocês. O Espírito está nos confrontando e nos mostrando. Os que vêm do Oriente são os gentios que, como este centurião, exercem a fé pessoal em Jesus Cristo. Os judeus pensavam que lhes estava assegurada a benevolência especial de Deus, mas os lembrou-lhes de que eles seriam os últimos no reino de Deus, ao passo que aqueles que consideravam os últimos como os publicanos e as prostitutas seriam os primeiros se exercessem a fé nele. Foi o que aconteceu no caso de Raabe. Ela creu nos feitos de Deus e Deus salvou ela e sua família. Está lá em Josué, quando eles vão adentrar a cidade de Jericó, porque ela acolheu também os 2 espias que Josué ele enviou para a cidade, os livrando da morte. Da mesma maneira, Deus preservou ela e sua família com vida. Mateus capítulo 21, versículo 31. Quando os 2 fez a vontade do Pai, disseram-lhe eles. O primeiro disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Espero que Deus ele possa ter falado com cada um de nós. Te aguardo a próxima mensagem. Qual o tema da mensagem é As Cortinas do Tabernáculo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.